Começando mais um Eucast! Olá, pessoas! Muito bem-vindos e bem-vindas novamente. Eu sou Caio Blumer e a ansiedade me fazia dormir balançando o pé. Ninguém acreditava que eu tava dormindo, mas eu tava. Thiago Vanini, bem-vindo de volta, querido. Olá! Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Super animado aí pro que vai sair desse papo. Muito bem. Luísa Rodegan. Oi, gente, tudo bem? Sou a Luísa, participando aqui pela primeira vez hoje. Muito obrigada pelo convite, Caio. Eu estudo psicologia, estou me formando, e hoje na Eureka eu ocupo o papel de squad leader, então sou responsável pela gestão dos projetos e também de facilitadora na Eureka das nossas reuniões. Muito bem-vinda, Lu. Nos reunimos aqui, nós três, hoje, para falarmos inspirados no Setembro Amarelo, um mês que é todo temático aí, incentivando as pessoas a conversarem mais e se alertarem mais sobre a prevenção do suicídio. Então, inspirados no Setembro Amarelo, a gente não vai falar necessariamente de suicídio aqui, porém, sabemos que existem temas aí que estão ao redor dessa temática que são muito importantes para a juventude, como ansiedade, por exemplo, como autocuidado, enfim, né? Então, cuidado no trabalho, cuidado na saúde mental. A gente sabe que tudo isso permeia as nossas vidas e por isso nos reunimos aqui para trocar uma ideia sobre esses assuntos. E, gente, eu queria começar falando com vocês aqui se vocês já, de alguma forma, viveram momentos de ansiedade na vida de vocês. Eu fui uma pessoa bastante ansiosa, né? Acho que a ansiedade ela nunca sai da gente, mas a gente aprende a lidar com ela. Não sei se ela sai ou não, mas enfim. Eu já passei por algumas coisas aí que eu quero compartilhar também. Mas queria saber o que vocês vivenciaram aí, principalmente relacionado à ansiedade, por enquanto, assim. O que vocês tiveram alguma relação com isso? Ou conheceram alguém que teve? Legal. Eu acho que antes da gente falar sobre situações de ansiedade, né, que a gente passa, eu acho que todo mundo passa mesmo, né, a ansiedade, ela, às vezes, ela não precisa ser ruim também, né, às vezes você tá ansioso porque, putz, vou gravar o podcast, tô muito animada, nem dormi direito, tô brincando. Mas a ansiedade, ela pode ser positiva também, assim, né, acho que esse é um dos pontos legais pra gente trazer. E também diferenciar, acho que a ansiedade que a gente sente no dia a dia, porque tem uma prova, porque tem um compromisso importante, de uma ansiedade que é patológica, né, assim, que aí quando a gente fala de transtorno mesmo de ansiedade, enfim, que é aquela ansiedade que te impede de fazer muitas coisas na sua vida e que te paralisa, assim, né, então eu acho que esse é o primeiro ponto importante aí da gente também tomar ciência, para tomar muito cuidado quando a gente fala de ansiedade, de depressão, para não banalizar os transtornos, mas ao mesmo tempo entender que, sim, todo mundo passa aí por momentos de ansiedade na vida, assim, né? Que não necessariamente se caracteriza um transtorno. Eu me considero, assim, uma pessoa, às vezes, um pouco ansiosa, de ficar sonhando com o que vai acontecer no dia seguinte, de antecipar várias situações e se acontecer isso, eu vou falar aquilo e não sei o quê, mas, ai, meu Deus, e a reunião e o horário. E é muito de uma antecipação mesmo, assim, né? Das coisas que vão vir, muitas vezes depois o momento chega, acontece tudo tranquilo, eu consigo reunir ali, né? Coragem e firmeza para falar, para argumentar, sem dificuldade. Às vezes quem tá de fora fala, nossa, você mandou super bem. Eu, gente, mas eu tava muito nervosa, muito assim, né? Então, acho que a minha ansiedade, ela aparece, assim, muitas vezes antes de dormir, assim, né, de ficar pensando naqueles milhões de coisas do dia seguinte, mas acho que tem algumas estratégias aí também para acalmar, né, vou anotar no papel, porque aí eu não preciso ficar me preocupando de lembrar, de tomar um chá à noite também, enfim, fazer alguns rituais para poder dormir melhor. Olha que massa. Eu falei que no check-in aí, no comecinho, eu falei que eu dormia balançando o pé, né? Eu era um jovem, assim, adolescente, absurdamente ansioso, assim. Não sei se era patológico ou não, né? Eu fiz terapia e tal.
E até eu lembro que foi meio chocante pra minha terapeuta, que eu falei pra ela, então, tem um negócio assim relacionado à minha ansiedade que eu durmo balançando o pé. Ela, como assim? Eu nunca vi isso. Eu falei, pois é, tipo, tô dormindinho ali, tô balançando o pé, dormindo mesmo, assim, dormindo profundo. Então, imaginem só o que era o negócio. Mas de fato, é interessante. Depois eu quero ouvir mais sobre esses rituais todos aí, Lu. E você, Thiago? Bom, primeiro eu queria dizer que é muito legal ter uma praticamente aí quase formada profissional da saúde com a gente para dar ainda mais embasamento sobre esse assunto, né? Porque é um assunto super sério, assim, super importante. E quanto mais a gente falar dele, mais, não mais fácil, acho que não é a melhor palavra, mas talvez mais natural seja as pessoas encararem. Porque eu acho que um ponto aqui, vou falar um pouco da minha experiência, eu demorei para perceber gatilhos da minha ansiedade, assim, por eu ter talvez um comportamento um pouco mais introspectivo, ser mais na minha, ser um pouco mais reservado. Eu achava que em algum nível eu não tinha tanta ansiedade, assim, né? E como a Lu trouxe, acho que a ansiedade, existe aquela ansiedade mais natural, assim, né? De alguma atividade que você vai fazer, de algo que é importante para você, né? Que é natural que você fique um pouco nervoso, um pouco ansioso. E tem a ansiedade patológica, né? E eu percebo, assim, eu comecei a perceber, prestar atenção em pequenas ações do quão ansioso às vezes eu era, principalmente internamente, né, e não me manifestava. Então, estava até trocando uma ideia com a Gé, minha esposa, sobre isso ontem. Sabe, o Caio gosta de jogar tênis, né, então o Caio vai me entender. No jogo de tênis, por exemplo, eu percebi o quão ansioso eu era quando eu tentava definir o jogo a todo instante, sabe? Eu não tinha paciência de ficar trocando bola, assim, então é muito louco. Eu tinha que me concentrar, respirar fundo para entender que eu tinha que trocar bola às vezes, porque o jogo de tênis ele não é você definir já o jogo ou tentar já matar o ponto logo de cara, né? E aí eu comecei a ver esse padrão em diversos outros momentos da minha vida. Sei lá, eu estava numa conversa com alguém, a conversa ela começava a se abrir muito, eu já meio que, mas e aí, o que a gente vai fazer? Sabe? Tipo, eu sempre queria já trazer acabativa, né, para as coisas. E isso é um pouco de ansiedade, assim, né, de você não querer deixar que as coisas fluam no tempo que ela tem que fluir e querer colocar ali um ritmo que é o seu ritmo, na verdade, né, que é um ritmo ali da ansiedade. Então, esse é um ponto curioso, assim, que às vezes a ansiedade, ela não se manifesta só através dessas questões, talvez mais, como a gente trouxe aqui, né, aquela coração acelerado, você querer que chegue logo o horário para você fazer aquilo que você vai fazer, ou aquela preocupação, mas também de querer que as coisas acabem logo, né? E eu percebia que eu tinha muito isso, assim, diversos padrões ao longo da minha vida. Eu comecei fazendo essa análise, né, dividi isso em terapia também, que eu pude perceber que a minha ansiedade se manifestava muito nisso, talvez por eu ser muito introspectivo, de querer que as coisas terminassem logo quando eu estava fazendo elas, assim. Então, acho que cada um vai ter algum tipo de gatilho, algum tipo de padrão, né? E isso foi muito curioso, assim, eu me deparar com isso, né? Por isso que eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental, né? Você entender quais são os gatilhos que despertam ansiedade em você, né? Eu vivi bastante isso no tênis também. Meu jogo mudou muito depois que eu fiz terapia. Isso foi muito engraçado. E é nítido, assim, né? Como faz diferença. E, enfim, a gente tá falando do tênis aqui porque é um esporte super individual, né? Então é meio que você e você mesmo lá na quadra. Mas acho que, sei lá, qualquer outra prática tem esse reflexo também, né? Então, sei lá, você joga futebol, por exemplo, você que jogou futebol há muito tempo, né, Thiago? Sim. E fica aquela vontade de chutar pro gol toda hora para resolver o negócio logo. Exatamente. Não quer trocar passes, né? Exatamente. Que é do jogo, né? Sim, eu acho que o principal ponto aí, né, que eu te trouxe foi realmente saber identificar quais são esses gatilhos, né? Exato. Tipo, o que tá... Nossa, como eu tô me sentindo? Por que eu tô me sentindo assim? E o que causou isso, assim, né? O que tá se repetindo toda vez que eu me sinto assim, né? Perfeito. Então, a gente que viaja muito também, muitas vezes, antes de uma viagem, assim, cara, eu fico acordando a noite inteira com medo de perder o despertador, assim, coloco 5 despertadores e ainda assim, se eu tô sozinha, né, se não tem ninguém que vai acordar junto comigo pra viagem, isso atrapalha meu sono, enfim, por exemplo. Às vezes de compromisso, né? Tinha uma época também que eu fazia muita entrevista no meu antigo estágio
E às vezes eu ia dormir, tipo, putz, será que tem entrevista amanhã? Que horas que era, assim? E aí eu percebi que isso estava me causando uma ansiedade, né? E passei a colocar na minha agenda pessoal, por exemplo, assim, também. E aí já ia dormir tranquila, que eu sabia, amanhã tem, amanhã não tem, assim, né? Mas de saber identificar, acho que é o primeiro passo para poder agir sobre, né? E tomar uma atitude. Muito massa. E não é uma parada muito natural, assim, né? A gente... Tanto é... Esse negócio de a gente parar e se observar e começar a prestar atenção em gatilhos, em como a gente se sente em certas situações e tal. Porque a gente vai se sentindo e vai entendendo que isso é natural, né? E talvez seja um dos motivos da gente bater tanto na tecla do autoconhecimento, né? Da gente se olhar mais... se escutar mais, se perceber mais, né? Tá presente pra gente mesmo, né? A gente fala muito de presença, sei lá, é muito importante você estar presente numa reunião, você estar presente quando você está num processo seletivo, né? De não estar pensando em outras coisas, ou coisas do passado, ou coisas do futuro, que vem muito com a temática da ansiedade, né? Mas também nesses pequenos momentos do dia a dia, né? Nessas pequenas atividades que a gente tem, a gente também tá presente pra gente mesmo, né? A gente acaba se perdendo muito em mundos digitais por aí, né? Em que a gente, sei lá, abre o Instagram para ver um post que alguém falou que era legal. Quando você percebe, passou meia hora, já foi. E você fala, caraca, meia hora, eu tinha tal coisa. E aí já começa né, a desandar o negócio. Então, essa presença é super importante, né? Não só para desempenho, mas para saúde também. E acho que um ponto legal também, trazendo isso que você falou, pegando um gancho, é que quando a gente manifesta isso, né, você comentou da sua experiência, né, que você ficava balançando o pé, a Lu trouxe as experiências dela também, essa questão de voos e tal. Quando a gente fala, assim, a gente verbaliza, talvez a pessoa que esteja escutando começa já a pensar, né, talvez em padrões que ela tenha e que possa ser algum padrão que por trás desse padrão tem alguma questão relacionada à ansiedade. Mas ele não é tão simples de ser identificado, né? Acho que é um pouco em linha com o que você estava trazendo, assim. Às vezes leva-se tempo para você identificar que por trás daquilo existia um padrão, assim. Tipo, eu identifiquei isso, cara, faz pouquíssimo tempo. E eu mergulho já em processo de autoconhecimento há algum tempo já, pelo menos há 6, 7 anos aí no mínimo, que eu dedico tempo, assim, de qualidade para me olhar. E eu tive esse despertar, assim, esse insight há 2 meses, assim, sabe? Foi muito pouco tempo. Porque essa era um padrão tão forte meu que eu já meio que achava que era da minha personalidade mesmo, sabe? Aquela coisa, tipo, não, eu sou assim mesmo. Pra mim as coisas têm que se resolver logo e tal. Quando na verdade não é que tem que se resolver logo. Tem coisas que não vão se resolver logo. Tem coisas que vão demorar para se resolver, né? E você aceitar isso, às vezes é pesado, às vezes é difícil, exatamente porque bate contra aquilo que você cultivou a vida toda, né? Algum padrão ali que era oculto, algo que estava no seu inconsciente que você não observava e que agora você se depara com isso com outro olhar, né? Você procura ressignificar, tipo, então agora eu começo a entender que isso é um padrão, porque no futebol era assim, eu queria fazer gol logo, não queria ficar trocando passe, no tênis era assim, em algumas conversas que eu tinha com amigos, dependendo do lado que a conversa, já falava, gente, vamos voltar pra cá, vai, o que a gente vai fazer agora? Era aquela coisa de não querer permitir florescer o que às vezes tinha que florescer, né? Eu acho que na sua fala, assim, acho que vem 2 pontos, né, Tio? Um deles primeiro, a importância mesmo desse processo de autoconhecimento, né? E aí eu não teria como não falar de terapia, né, com psicólogos, assim, de fazer psicoterapia mesmo, que acho que é um processo de muito autoconhecimento, assim, nem sempre é fácil para quem nunca fez, assim, né, nem sempre é confortável, porque a gente realmente mexe às vezes com algumas coisas que, putz, nossa, isso, ou porque foi difícil, né, ou porque a gente também tem ali uma certa dificuldade de aceitar, de reconhecer que a gente está agindo daquela forma, mas acho que é um processo, assim, mega, mega importante, que ajuda a gente a entender muitas coisas, assim, da vida. E aí tem várias abordagens, né, de psicoterapia. Eu acho que o mais importante é você ter um bom relacionamento ali com a pessoa, né, confiar e conseguir criar um vínculo, muito mais do que a abordagem em si. Mas, para quem não conhece, aí, né, testem algumas até achar de vocês. E outro ponto é essa coisa da rapidez, né, assim, de como as coisas acontecem hoje, assim, também. Eu acho que não só a gente, às vezes, quer, né, você falou assim, eu queria que as coisas fossem resolvidas rápidas.
a gente também tá muito acostumado, as coisas acontecem muito rápido, assim, né? Tem coisas Sim. que precisam de um tempo e a gente precisa entender e dar o tempo para que elas aconteçam. Mas hoje, a conexão, né? Tudo muito conectado, num segundo você responde, num segundo você visualiza, liga, resolve, enfim, faz uma transferência, né? Seja lá o que for. Então, Exato. acho que é um ritmo, assim, né? Que é mais acelerado mesmo, assim, né? E aí é pensar nas consequências que esse ritmo tá tendo, assim, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Perfeito, nossa, excelente ponto. Meio que normaliza, né, a velocidade, assim. O Caio é da minha geração, ele sabe que antes pra ligar um computador demorava pra caramba, né? Hoje você liga o computador, se ele demorou 2 segundos, ele não ligou, você já começa a dar murro nele, né? Tipo, tá demorando e tal. E na nossa época, né, Caio, aqueles Windows 95 da vida, era no mínimo 2 minutos ali até carregar, processar tudo e tal. Cara, e acessar a internet no Windows 95, que era internet discada, que, enfim, se você não sabe o que é, procure no Google. Procure no YouTube pra ouvir o barulhinho também. Procure no YouTube pra ouvir o barulhinho. Mas, cara, era complexo, assim, né? E olha só, isso nem faz muito tempo. Faz, sei lá, 10 anos, talvez. 15 no máximo. Um pouquinho mais, né? Não vamos entrar muito quanto tempo faz. Tá, tudo bem. Mais. Não faz tanto tempo assim. Isso. Cara, a gente tá aqui hoje e, a internet deu uma osciladinha, o computador demorou um pouquinho pra iniciar ou pra fazer alguma tarefa que a gente precisa e a gente já tá surtando, né? Exato. É interessante ver como a velocidade das coisas tem mudado e como isso tem afetado muito o nosso comportamento, né? As coisas são bem mais instantâneas hoje, né? E aí entrando até eu posto uma foto, eu já espero que tenha 1000 curtidas em 10 minutos, né? Exato. Eu posto uma foto e fico entrando, tipo, de 5 em 5 minutos. Quantas pessoas já visualizaram, assim? E eu sei que, tipo, não é legal, assim, nem sou blogueirinha, nem nada, mas a gente tem esses hábitos, né? Assim, mas a pessoa... Putz, a mensagem não deu os 2 tracinhos do WhatsApp. Mas como assim a pessoa não tá com a internet ligada? Mas o que ela tá fazendo? Que ela não recebeu a minha mensagem. Tipo, que absurdo, assim, né? Então, realmente... E até pra gente se policiar, né? E tanto da expectativa que a gente coloca nos outros, deles responderem rápido e estarem conectados o tempo inteiro e terem todas as respostas. E também de como a gente depois se cobra de ter esse mesmo comportamento ou não, né? Assim, de receber uma mensagem... Às vezes até visualizar, mas falar, tá bom, daqui a pouco eu resolvo, assim, né? Receber uma mensagem à noite e falar, tá bom, amanhã de manhã a gente resolve isso. Tipo, e tá tudo bem, né? Assim, Sim. Acho que a nossa percepção de urgência, assim, a gente precisa colocar ela muito em perspectiva para realmente entender o impacto que vai ter se aquilo não for resolvido naquela hora, assim, né? Se aquilo não for respondido, se não der atenção para aquilo naquele momento, assim. E é uma coisa que eu tento trazer, assim, né, até pro trabalho, tipo, olha, eu tô mandando essa mensagem agora, mas pode me responder depois. Ou então a pessoa, eu vou resolver aqui. Não, cara, tudo bem, aproveita aí, depois a gente conversa, imagina, né, você tá fazendo outra coisa, termina de fazer o que você tá fazendo, depois você me avisa quando a gente puder conversar, para que as pessoas também se sintam menos cobradas, né, assim, que eu acho que a expectativa do outro, assim, essa relação com o outro, tanto da nossa parte quanto da parte da outra pessoa também pode ser ansiogênica, assim, né? E aí como que a gente vai mudando isso pelo exemplo também, né? Assim, tentando ser exemplo, pelo menos, né? Sim. Dando esse espaço, né? Pelo menos Exatamente. dando... Putz, olha só, né? Olha pro que você tá fazendo, não precisa ficar ansioso em responder agora. Sim. É bem isso. Eu trouxe dois dados aqui rapidinho. Pra gente ver que, principalmente falando sobre ansiedade, né, como a gente tá longe de estar sozinho em relação a isso, né, uma boa parcela da população que tem relação com ansiedade, falando só de ansiedade, né. Em termos de ansiedade patológica, a Organização Mundial da Saúde diz que cerca de 9,3% dos brasileiros têm sintomas da patologia relacionada à ansiedade, né. Então, falando só da patologia. E tem uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP que fala que aproximadamente 10% de todas as crianças e adolescentes de alguma forma vão sofrer algum tipo de transtorno relacionado à ansiedade. Então, assim, tá longe de ser exclusivo de alguém, né? Tipo, é uma coisa que
de fato vem com as gerações, assim, com as novas gerações, e muito provavelmente esteja relacionada com a forma que a gente tem se relacionado, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, com a velocidade da evolução tecnológica e etc, né? Com certeza. Isso, de alguma Sim. forma, vai refletir no mundo do trabalho, né? Vai refletir no mundo do trabalho isso. E acho que é até um ponto legal para a gente entrar agora e trocar ideia sobre, porque acredito que boa parte da galera que está ouvindo a gente tem uma relação com o trabalho de uma certa forma, ou está na faculdade buscando um estágio, ou está na faculdade buscando um trabalho, ou está pensando em entrar na faculdade, tentando ali naquele momento de ansiedade escolher o que eu vou fazer de curso, se aquele negócio vai ser o curso pro resto da minha vida, que não é uma verdade, ou então já está no trabalho e está buscando alguma outra evolução, ou enfim, até no próprio dia a dia do trabalho, como a Lu também trouxe aí, que às vezes a gente fica ali naquela ansiedade de responder as pessoas e resolver as coisas logo e etc, né? Então acho que é legal a gente entrar nesse assunto, né? Que essa fase toda de início de carreira, né? Desde olha aí o Gu. participando. Esse é o Gustavinho, querido Thiago. Esse é o podcast família. É um podcast família. Já falei, é amoroso, é família, é lindo. Manda um beijo pro Gu. Pode deixar. E aí, é interessante porque, pô, o começo de carreira, desde ali do que profissão que eu vou escolher, né, que faculdade que eu vou fazer, até esse início de começar a amadurecer, entender que as coisas têm o tempo que elas têm, etc. É um período de muita ansiedade e que exige muito autocuidado, né? Então, a gente começar a falar de autocuidado, acho que é uma boa. E o que vocês entendem, assim, por autocuidado e até esse auto-olhar, né? De você olhar para si mesmo e se perceber durante o seu dia de trabalho, que é uma grande parte da nossa vida, né? Sim, massa, legal. Eu acho que quando eu escuto a palavra autocuidado, eu associo a duas coisas, assim. Primeiro, você entender aquilo que é importante para você, que eu acho que parte do auto ali, né, do autoconhecimento, né, do seu próprio olhar para as coisas que você prioriza na sua vida e para aquelas coisas que, como eu disse, que são mais importantes. E depois a questão do cuidado, eu acho que é você estabelecer limites para que essas coisas possam ser vivenciadas, né? Então, sei lá, se família é importante para mim, eu preciso estabelecer limites para a minha relação com os outros, para que eu tenha espaço de ter tempo para minha família. Se bem-estar é importante para mim, eu preciso primeiro identificar, né, que bem-estar é importante para mim, e segundo, estabelecer limites para promover bem-estar na minha vida. E quando eu não estabeleço limites, eu acho que é um lado muito perigoso, assim, do dia a dia, né, que isso é muito comum hoje, pelo fato de tudo aquilo que a gente discutiu aqui, né, o trabalho, ser muito conectado com nossas questões pessoais. Então, para mim, o autocuidado, ele passa muito por esses dois lados, né, de você saber o que é importante e, a partir do momento que identificou o que é importante, estabelecer limites para que você possa viver aquilo que você entende que é importante. Legal. Eu acho que a palavra-chave para mim que eu ia falar era realmente essa questão dos limites, assim. Cara, acho que é bem isso que você falou, assim, se conhecer, né, essa parte de entender o que é importante pra gente, o que faz bem, o que a gente gosta, o que não faz bem também. E a partir daí, buscar criar esses rituais e estabelecer esses limites para que isso se torne uma realidade, assim, né? E aí eu acho que cada pessoa vai ter o seu próprio momento, seu próprio ritual, enfim. Aquele momento, assim, de autocuidado, né? Assim, mas eu acho que é bem por aí mesmo, assim. E acho que é legal também, né, Lu, trazer que a sociedade, no geral, gosta muito de fórmulas prontas, né? Do tipo, então fala aí, quais são os passos pro autocuidado, né? Quais fazer são yoga, os 3 né? passos? Fazer yoga, preciso ir num nutricionista, eu preciso me alimentar bem. E, depende muito da sua fase de vida, depende muito do seu momento de vida. É óbvio que é sempre bom você se alimentar bem, é óbvio que é sempre bom você passar por profissionais de saúde, mas dependendo muito da sua situação atual, assim, talvez a sua situação atual
necessita mais, talvez, de um profissional que vai cuidar mais da sua mente no momento, do que talvez um profissional que vai cuidar mais propriamente do corpo, né? Então não tem uma regra, assim, não tem um passo a passo do que vai te promover autocuidado. Por isso que eu gosto muito dessa abordagem de você entender o que é importante para você nesse momento. E aí, a partir disso, você vê quais são as escolhas que você precisa fazer. E depois que você faz as escolhas, estabelecer limites para viver essas escolhas. Que eu acho que esse é um ponto super importante, né? A gente colocar limites naquilo que a gente estabeleceu como prioridades. Porque é muito fácil, é uma linha muito tênue eu ceder limites, né? Eu cedo uma vez, cedo outra, e quando eu vejo, eu já estou naquele piloto automático, onde eu já não consigo mais estabelecer prioridades e horários para nada na minha vida. Então, acho que esse ponto é um ponto muito, muito importante, assim, e desafiador, né? De você conseguir estabelecer limites, né? Porque falar não, às vezes, é um pouco doloroso, né? Dependendo da situação, principalmente se for algo ligado ao profissional, né? Tipo, marcaram uma reunião 7 horas da noite. Nossa, mas será que se eu falar não para essa reunião, eu vou ser bem visto, né? Será que posso ser promovido? Será que meu gestor ali vai me entender bem? Então, é óbvio que cada vez mais as organizações vão tomando consciência disso também, evitam, mas a gente sabe que em alguns momentos acaba sendo necessário ter reuniões fora do horário e tal. E se você não é nem que não está afim, mas se você tem outras prioridades e entende que não deve participar, é super importante estabelecer limites e falar, não, hoje eu não vou e vou olhar para outras coisas que são importantes para mim, né? Sim. Eu acho que isso do trabalho, assim, nessa questão dos limites, acho que é muito importante também que a gente comunique, né? Se não está comunicado que aquilo é um limite nosso, assim, né? E às vezes antes de surgir a situação em que você precisa estabelecer esse limite, depois quando ela surge é muito mais difícil de você falar, não, gente, depois de 7 da noite eu não respondo, não faço nada, porque depois de 7 da noite você não precisa nem ter uma desculpa, na verdade, né? Assim, eu tenho um compromisso. Não, depois de 7 da noite encerrei meu dia e pronto, assim, né? Mas eu sei que nem sempre é fácil, né? Isso, assim. E aí, volto de novo para aquele ponto também de comunicar e para que os outros também respeitem, né? Então, se a gente sabe que depois de certo horário a pessoa não gosta, ou qualquer outra coisa, né? Assim, que ela já comunicou, que a gente já percebeu, da gente se esforçar para respeitar isso também, né? E colocar na balança aquele ponto da urgência, assim, eu acho, né? Porque quando a gente fala de trabalho, sempre vai ter trabalho, o trabalho nunca vai acabar, então da gente também saber dizer, não, isso daqui eu vou fazer amanhã, né, assim, e tudo bem, eu vou fazer amanhã, e essa coisa que eu tava planejando para amanhã, talvez eu tenha que fazer só no dia seguinte, mas o impacto, tudo bem, eu vou conversar, eu vou explicar, eu vou renegociar, né, e ninguém vai morrer por causa disso, assim, né, então de estabelecer e de entender que não vai acabar, e também, obviamente, né, assim, eu acho que vão ter situações, é claro, é óbvio, assim, que a gente vai precisar abrir mão mesmo, assim, né? Até por uma questão de responsabilidade, de ética, de compromisso, de, olha, nossa, eu tinha isso daqui, hoje eu tinha me programado para fazer outra coisa, para, sei lá, né? Seja o que for, assim, que você tem na sua agenda programado. Mas surgiu essa questão e realmente vai ter um impacto muito grande, realmente uma situação de crise, eu realmente, nossa, é o único horário que a pessoa consegue conversar, né? Então, da gente também saber abrir mão, assim, né? Eu acho que é um equilíbrio, assim, né? Também não dá para dizer, diga não sempre, se coloque em primeiro lugar a todo momento, assim. Acho que é super importante a gente saber se colocar no primeiro lugar. E talvez a gente reforce tanto esse discurso, porque pode ser que a gente esteja percebendo que as pessoas não estão se colocando tanto em primeiro lugar, e aí a gente puxa mais para esse lado. Mas eu entendo super, assim, também, que vai ter momentos que a gente vai precisar flexibilizar os limites, assim, né? E que faz parte também, assim, isso não precisa ser um problema. Acho que a gente acaba sendo responsável não só pela nossa saúde mental, né? Mas também pela saúde mental de todo mundo que convive com a gente no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Eu acho que é uma responsabilidade de todos isso, né? É muito importante que a gente se importe, né? Que a gente observe, que a gente ajude, que a gente colabore, que a gente respeite. Então, ter o autocuidado, olhar para si mesmo, se perceber é super importante. Acho que tem um ponto fundamental que é a comunicação. Eu sou absolutamente fã de comunicação, não só por ser formado em comunicação e tudo mais, mas porque eu acredito que seja uma das ferramentas
que sempre foi fundamental para o ser humano e para todas as profissões e vai, segundo os estudos aí de futuro do trabalho, vai continuar sendo uma das habilidades e comportamentos mais importantes. E, cara, para nossa saúde isso é mega importante também, né? Para o nosso bem-estar e tudo mais. Então é super importante a gente se comunicar. Tanto como você trouxe, Lu, assim, a gente informar, falar, putz, esse é meu limite, é assim que eu me percebo, é assim que eu funciono melhor e etc. Claro, dentro de todo um contexto aí, né? Não adianta a gente também querer empurrar e forçar muita coisa, mas é importante que a gente comunique, que a gente... E aí comunicação, mais uma vez, não dá para empurrar muita coisa, porque a comunicação é uma via de duas mãos, né? Então a gente tem que falar, entregar a comunicação, mas também saber ouvir e do mesmo modo poder comunicar as percepções que a gente tem sobre as outras pessoas, né? De uma forma sempre pensando que é um presente que a gente está dando para alguém, né? Quando a gente vai conversar e falar percepções, etc., até para tentar colaborar e ajudar essas pessoas. Então, assim, é uma questão de todo mundo, né? Não é uma questão só de quem sofre com ansiedade ou não, ou enfim, com qualquer outro transtorno ou características, enfim, sintomas aí de algo que seja patológico ou não, mas é importante que todo mundo se responsabilize em relação a isso, porque a gente vive num mundo super colaborativo e que vai ser cada vez mais colaborativo e cada vez mais humano, apesar de tudo que a gente ouve, vê e já vive de inteligências artificiais, tecnologia e etc. A gente vai precisar cada vez mais ser mais humano. E essa vivência, essa codependência vai só aumentar, né? Então é super importante que a gente se ajude nesse sentido, né? E essa pauta do autocuidado, ela é uma pauta que está muito quente, assim, né? Tá muito forte nas organizações hoje. E eu tenho lido algumas coisas, assim, né? Acho que até pelo papel que eu ocupo hoje no grupo. E o Daniel Friedman, ele fala muito sobre essa questão, essa relação do líder e do autocuidado, né? Talvez há alguns anos atrás, a abordagem do líder era que o líder, ele tinha que ser aquela pessoa que é um super-herói, uma super-heroína que detém todos os poderes e todas as competências e é exemplo de inspiração e influência para todas as pessoas, né? Eu acho que o líder e a líder, ele continua sendo um exemplo de influência e de inspiração para as pessoas, sim, mas cada vez mais essa relação de autocuidado, ela está presente e ele traz muito isso, né? O Daniel, ele é um neurocientista, né, que escreve muito sobre liderança consciente e no livro dele, o Leading Well From Within, ele fala muito sobre essa questão de ferramentas para trabalhar o autocuidado, né? Então ele traz muito mindfulness, ele traz muito yoga, ele traz muito algumas técnicas que estão cada vez mais presentes nas empresas para ajudar os líderes a se cuidarem primeiro, para depois promover cuidado, né? Porque se você não se cuida, se você não estabelece limites, se você não entende o que é importante para você, fica muito difícil de você entender o que é importante para o grupo e para a organização. Então, essa é uma quebra de paradigma muito grande que a gente está passando agora, nessa era de consciência, né? De que cada vez mais o líder, a líder, vai ser aquela pessoa que vai ter que ter muito autocuidado, né? Porque se você é uma pessoa que transparece que você é extremamente workaholic, extremamente voltado só para olhar números e resultados e esquece o seu cuidado consigo mesmo, a tendência é que, culturalmente, as pessoas também comecem a replicar comportamentos, né, das pessoas que estão na liderança. Então, cada vez mais essa pauta ela vai estar forte na liderança, da liderança ser o exemplo em relação ao autocuidado, né? E eu gosto muito desse tipo de abordagem porque realmente é uma quebra de paradigma, porque até anos atrás o líder ou a líder ele tinha que ser a pessoa que não fraquejava, né? Que não ficava demonstrando esses limites, essas prioridades, enfim. Acho que isso é muita questão do exemplo, né? Que a gente estabelece, assim, tipo, que tipo Sim. de comportamento eu tô demonstrando como padrão, que tipo de comportamento está sendo valorizado, que a gente aprende socialmente, né? Então, se eu tô vendo que a pessoa que todo mundo elogia, que todo mundo gosta, é uma pessoa que está trabalhando o tempo inteiro, está sempre conectado, responde no segundo, assim, né?
as pessoas vão tomar isso como um padrão de comportamento que é o ideal, né? Então, acho que enquanto liderança, em qualquer posição, né? Mas, assim, a posição de liderança, ela tem esse enfoque maior, assim, né? Uma responsabilidade muito grande. Que tipo de comportamento você está demonstrando como modelo e inspirando as outras pessoas a terem também, né? Exatamente. Isso é muito interessante, né? A gente é um bicho social, eu gosto de falar, né? Eu gosto de brincar que nós somos um bicho social. E é bem isso, a gente replica padrão de comportamento, né? Então, é muito importante que a gente observe o nosso e observe o do outro também, porque numa dessas, né, a gente pode até colaborar com um padrão de comportamento que às vezes as pessoas nem percebem que estão tendo, e às vezes estão sentindo alguma coisa sobre isso e nem sabem que estão sentindo, né? Inclusive líderes. Sim. Exato. Que eu acho que reforça também a importância da gente ter espaços de conversa e de vulnerabilidade, né? Seja onde for, assim, em casa, na escola, no trabalho, enfim. Mas para que a gente possa conversar de maneira transparente sobre o que a gente está sentindo, o que a gente está observando, e a partir daí tentar identificar, né, pelo menos, assim, quais são as causas, o que pode ser feito para mudar. Se a gente não conversa, fica todo mundo ali sentindo um monte de coisa, achando que é o único e não fazendo nada a respeito, né? Assim, tipo, é um fenômeno mesmo que existe da gente... Igual quando você está em sala de aula, você tem uma pergunta e você não levanta a mão porque ninguém levantou a mão, então só você não deve ter entendido, só você que tá pescando ali, né? Quando, na verdade, tá todo mundo com a mesma dúvida, assim, né? Então, se a gente não quebra essa barreira, se a gente não levanta a mão e fala, gente, isso daqui não tá legal, ou até mesmo reconhecer o que tá legal, né? Para que isso possa ser mantido, Sim. É muito difícil que as coisas aconteçam, assim, né? Abençoada comunicação. Tem que comunicar. Amém. Abrir esse espaço é comunicar, né? Poder estar de coração e mente aberta para ouvir e, ao mesmo tempo, ter coragem também para falar, né? Sim. Muito bom. Eu queria... A gente já encaminha meio que pro fim do podcast aqui. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês têm algumas dicas, sugestões, enfim, o que vocês trazem de conhecimentos aí. Lu, que tá quase aí batendo na porta de se formar, né, Lu? Graças a Deus. O Thiago também que trabalha muito próximo aí de autoconhecimento há muito tempo e tem informações e etc. também. Trazer aí quais são as visões que vocês têm, quais são as dicas, ou até de forma empírica, né, que vocês viveram e, enfim, vivem hoje ainda, e que sugestões que vocês têm, tanto de autocuidado, quanto de trabalho aí com ansiedade, enfim, esse é um momento, como eu falei, a galera que está ouvindo aqui com certeza vai passar ou está passando muita coisa que a gente também já passou. Então, assim, quais são as dicas e sugestões que vocês têm para deixar com a galera aqui? Nossa. Bom, eu, sei lá, assim, acho que como eu disse na resposta anterior, acho que não tem uma regra, né? Mas muito daquilo que funciona para cada um. Eu vou trazer algumas coisas que funcionam para mim, mas que necessariamente pode ser que não funcione para quem está ouvindo. Mas eu procuro sempre olhar para aquela famosa tríade, né? Os famosos 3 passos, as 3 chaves, né? As 3 lições e tudo mais, né? A simbologia em torno do 3. Temos um ex-convidado aí do cast, né? Augusto Júnior, que é o apaixonado pelo 3. Exatamente. Os 3 pilares, né? Os 3 pilares de uma vida saudável são... Não, brincadeira. Eu gosto muito de olhar para mente, corpo e espiritualidade, ou alma, o nome que você quiser trazer. Então, eu procuro sempre permear o meu autocuidado em relação a isso, assim, em relação ao corpo físico. Olhar para as atividades físicas e aquilo que me gera prazer físico mesmo, né? Cuidado com a alimentação, tomar bastante água durante o dia, e eu realmente tomo esses cuidados, assim. Mesmo com a paternidade, em algum momento acabou sendo um pouco impactado, né? Porque não dormia tão bem, mas no geral eu consigo agora voltar já a fazer isso. E aí tem na parte da mente, eu acho que é você acessar conteúdos que você gosta, né? Você ler um livro de um assunto que você goste, você fazer cursos que possam te alimentar e te fazer ser uma pessoa melhor.
E na parte da espiritualidade é ter um espaço para você alimentar aquilo que você acredita, né? Suas crenças espirituais, sei lá, fazer uma oração, meditar, enfim, acho que isso também ajuda muito. O negócio que tem me ajudado muito é estabelecer limites, entender que, nem sempre eu vou conseguir atender as expectativas das pessoas e ok com isso, né? Ter esse senso de aceitação, né? De você estar dando o seu melhor e que nem sempre o seu melhor vai ser aquilo que a pessoa espera. Eu concordo, assim como o Thiago falou, né? Acho que cada um vai ter suas estratégias, assim, acho que tem coisas que elas acabam parecendo clichê, mas não tem como fugir delas, assim, né? E aí tem um embasamento científico pra gente falar, beba água, se exercite, né? E durma bem, assim, se alimente bem. Mas quando a gente fala dessas coisas que são meio clichês, assim, né? Eu lembro da nossa reunião que a gente teve em julho, na Eureka, e aí o Pedro da tribo, né? Que você não cria hábitos a partir da consciência, você cria consciência a partir de hábitos, né, assim. E essa frase, eu tô carregando essa frase comigo, assim, há um tempo, porque, todo mundo sabe que tem que beber água, todo mundo sabe que tem que se alimentar bem, que tem que ter um prato colorido, que tem que fazer atividade física, mas saber não significa que a gente faz, né, assim. E aí, eu acho que a partir do momento que a gente quebra a inércia, né, e começa a ter esses hábitos, e aí a atividade física, né, por exemplo, que acho que todo mundo deve passar, assim. Você tá no ritmo, tá indo pra academia 2 vezes na semana, e de repente você deixa de ir uma semana, deixa de ir 2, e quebra, assim, né, e aí, depois que eu volto, pelo menos assim, eu percebo, nossa, eu tô me sentindo melhor, assim, realmente, eu percebo que nesse período que eu não fui, eu estava mais ansiosa, estava mais irritada, né? Enfim, então eu acho que isso ajuda a criar... a gente vai criando essa consciência do tanto que esses hábitos são importantes mesmo, né? Assim, eu acho que isso estimula a gente a manter os hábitos, assim. E aí, de fato, né? Fazer atividade física, por exemplo, para depressão, cara, é uma coisa que funciona, assim, né? Não tô falando que é a cura, mas é um fator que ajuda muito, assim como as relações sociais, né? A gente falou muito aqui de mente, de corpo, de espiritualidade, mas as relações sociais também são muito, muito importantes, assim, da gente poder ter conexão humana. E aí é olho no olho, celular, mesmo que seja FaceTime, não adianta, gente. Tem que chamar o coleguinha, tomar um café, tomar o que você quiser tomar, encontrar para realmente ter o físico ali ao vivo, né? E aí, para mim, eu acho que o que funciona muito e que eu já identifiquei, assim, tem muitos anos, é dormir bem, de verdade, assim, eu acho que tem algumas pessoas que são mais resistentes a uma noite mal dormida, ou várias noites mal dormidas, né, de madrugar, fazendo trabalho, ou seja lá o que for, mas para mim, dormir bem, assim, é fundamental. Eu acordo cedo, tranquilamente, mas eu preciso ter ali minhas 7, 8 horas de sono, e então, assim, eu deixo de sair, deixo de fazer várias coisas porque eu quero dormir bem, assim, então isso já está estabelecido para mim que é uma prioridade, e eu percebo o impacto que tem quando eu fico muitas noites seguidas sem dormir muito bem, assim, então isso já é uma coisa que para mim é quase um valor, assim, inegociável. Busco muito, e aí eu tenho todo um ritual, nem sempre a gente faz, né, gente, assim, também não vou criar aí um padrão irreal, assim, mas eu gosto de tomar um chá para dormir, então eu faço um chá de camomila, faço um chá de valeriana, coloco alguma música ou no Spotify ou alguma meditação do Insight Time para dormir bem. Eu durmo de tapa-olho porque o ambiente fica mais escuro e a minha qualidade do sono eu percebo que é muito melhor. Então, assim, é um processo de observação, né, assim, que eu tive no sono e que eu acho que vale para todo mundo. Essa ideia é um processo, né? Então, não se cobrem de ter todas as respostas agora. Acho que a gente muda também ao longo da vida e a gente vai se observando, entendendo o que faz bem, o que não faz. A coisa da alimentação, né? Assim, de, às vezes, quando eu tô ansiosa, quando eu tô preocupada, por exemplo, eu não tenho vontade de comer, assim. Ou então eu tenho vontade de comer besteira, assim, né? Eu vou comer um chocolate, eu quero comer uma batata frita. Às vezes eu como, e, enfim, tudo bem também, gente, né? Faz parte. Mas é uma coisa que eu já identifiquei que acontece comigo também, por exemplo, assim, né? Então, acho que é um processo de autoobservação mesmo para estabelecer, assim, esses limites e essas rotinas, assim.
e ter isso como hábito mesmo, assim, né? Eu acho que essa coisa do... Tem um amigo, né, que fala assim, eu tenho um compromisso de ler pelo menos uma página toda noite. Que eu sei que se eu ler uma página, eu vou querer ler mais, mas se eu falar que eu vou ler um capítulo, que eu vou ler 15 páginas, talvez isso me desestimule a ler, né? Então, a gente estabelecer aí coisas pequenas que a gente sabe que vão ser gatilhos, talvez pra gente ter aquele hábito, né? Então, eu vou sair de casa já com a roupa da academia, porque aí eu vou estar na rua e já vou pra academia, eu vou colocar um despertador no celular, eu vou chamar uma amiga minha para ir lá na feira, enfim, seja lá o que for, né? Então, coisas que possam facilitar e tornar esses momentos mais prazerosos, assim, né? Eu acho que o autocuidado, se ele vira obrigação por obrigação é chato, né? Assim, então, como que a gente valoriza, assim, e torna isso tão parte da nossa rotina que é um momento de prazer, assim, né? E aí vai desde tomar um banho quentinho, passar um creme gostoso, acender uma vela, brincar com seu cachorro, com seu gato, assim, acho que cada pessoa vai ter aí sua estratégia de autocuidado, assim, mas bebam água, durmam bem, se alimentem bem, façam atividade física, que independente das suas preferências pessoais, com certeza tudo isso contribui aí para que a gente fique melhor com a vida, né, e viva mais e melhor, assim. Muito bom, muito bom. É isso aí. Dica teve de balde, pronto. Dica teve um monte. É muito bom. Não, mas real, é isso mesmo. Eu também acho que cada um tem que... É total, isso também, né? É uma coisa de muito autoconhecimento, assim. Acho que cada um vai encontrar a sua forma, né? Como se cuidar e quais são esses momentos e o que é aí. Por exemplo, eu amo de paixão sentar no sofá com o fone de ouvido e ficar ouvindo música. Tipo, só. Apenas fazer isso. E eu ouço música o dia todo, né, praticamente, assim, quando a gente não tá em reunião, alguma coisa assim, quando eu tô trabalhando de fato, em algo específico, assim, eu tô ouvindo música, mas é muito diferente pra mim ter aquele momento de sentar, parar e ouvir, prestar atenção nas músicas e tal, é um negócio que faz super bem pra mim, né. E é uma paradinha super simples, né, e tem gente que banho quente, igual você falou, Lu, cada um aí vai identificar o seu, mas é importante que você busque e tenha esse espaço para você mesmo, né? Você tem esse espaço para si mesmo. E aí, o jabazinho aqui, como de costume, quem não viu aí o podcast do Poder dos Hábitos, tá aí, só clicar e ouvir. Fica a dica. Dica, importantíssima dica, que hábito é, de fato, uma coisa muito importante, pode super valorizar e cuidar da gente ou fazer o contrário também. E só para acrescentar, assim, que eu acho que pode ser mais simples do que parece, né? Assim, você não precisa estar matriculado numa aula de yoga de R$300, assim, para ter bem-estar. É isso, eu paro no final do meu dia, coloco meu fone de ouvido, sento no sofá e pronto, assim, né? E isso já me traz uma felicidade, um bem-estar gigantesco, assim, né? Então, que não precisa ser caro, não precisa ser difícil, não precisa ser complexo, não precisa ser hypado, né? Assim... da moda. Porque tá meio na moda, né? Assim, essa coisa... E que bom que tá na moda, na verdade, né? Sim, que ótimo. Acho que tem que ter um filtro aí, porque nem tudo da moda é bom. Mas, assim, que bom que a gente tá falando tanto sobre esses assuntos, assim, né? Para que a gente mude mesmo, assim, alguns paradigmas, assim. Mas pode ser mais simples e mais humilde do que a gente vê nas redes sociais, assim. E geralmente é como melhor funciona, né? Sim. Muito bom, gente. Então, vamos encaminhando aqui para o fim do podcast. E aí a gente tem um check-out padrão aqui com uma perguntinha, que é: como foi para vocês falar de tudo isso e participar do cast? Como que vocês saem desse episódio aqui? Como que foi para você, Lu? Foi muito legal, assim, acho que é uma responsabilidade, né, falar sobre esse tema, assim, de ansiedade, de bem-estar, ainda mais estando quase 95% psicóloga. Mas eu espero muito que tenha ajudado, assim, eu acho que fica o recado, né, para quem sentir que o que está sentindo, né, seja qualquer sintoma de ansiedade, de depressão, o que for, assim, sentir que alguma coisa não está legal,
de conversar, de pedir ajuda, de procurar um profissional, assim. Tem preços dos mais variados para quem não tem condição. As faculdades e universidades de psicologia costumam ter uma clínica escola, ou gratuitas, ou com preço social, assim, então acho que é importante. Tem CAPS, né, enfim, tem atendimento público também, assim, de saúde. Então acho que para quem sentir que tá além do normal, que isso tá mexendo muito com você, assim, procurem ajuda, procurem terapia, não desistam de procurar ajuda, assim, se a primeira pessoa achar que não é relevante, assim, né, então acho que é uma responsabilidade muito grande estar falando aqui sobre esse tema. Espero ter contribuído aí para alguém, assim, ou trazido reflexões novas e interessantes. E espero que vocês terminem esse podcast e façam uma coisa gostosa por vocês. Boa. Aí, e sua pessoa, Thiago Vanini? Cara, puta honra, né? Puta privilégio estar aqui. Acho que primeiro por estar do lado aí, como a gente disse, de uma praticamente já profissional de saúde, né? Quase lá. E ao mesmo tempo que é uma honra, é um privilégio muito grande. E acho que a gente falou bastante aí sobre terapia, e acho que é legal também deixar claro, né? Que, cara, a gente precisaria falar muito sobre isso, assim, né? De que, vamos falar sobre a importância de fazer terapia. E quebrar um pouco esse paradigma, né, de que, a terapia é só para quando eu estiver, né, sei lá, mal, é só para quando eu estiver confuso, é só para quando... Não, a terapia é para todo mundo a todo instante. Isso é super importante, acho que cada vez mais vai ser fundamental, assim, né, com esse ambiente que a gente vive, né, super conectado, onde as coisas acontecem numa velocidade muito rápida e a gente tem um tempo diferente para processar tudo isso. Então, acho que o convite é que todas as pessoas possam fazer, e como a Lu trouxe, acho que hoje existem inúmeras estratégias, né, inúmeras maneiras aí de fazer e atender aquilo que cabe no bolso de cada um, até questões de onde são algumas gratuitas, né, dependendo da saúde pública e tal. Então acho que é super importante que todas as pessoas possam fazer. E foi uma honra estar aqui para pelo menos encorajar as pessoas a olharem para esse ponto assim da vida delas, né? Acho que quando eu recebi o convite do Caio, eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo muito reflexivo, assim, de caraca, né, que responsabilidade falar de autocuidado, falar de saúde mental em um mês que a gente dá muita atenção para isso, sem querer também dizer o que as pessoas têm que fazer, sem querer falar o que é certo e o que é errado, mas abrir espaços, né, para que as pessoas possam se sentir encorajadas e procurar ajuda se elas entenderem que elas precisam de ajuda, ou se nem for uma questão de ajuda, mas procurar alguém que possa escutá-las, né? Então, se elas conseguiram extrair essa mensagem desse nosso podcast, eu já fiquei feliz demais e reforço o que a Lu trouxe, que as pessoas que estejam escutando possam fazer algo relacionado ao autocuidado logo depois de acabar esse podcast aqui. E aí compartilha, comenta pra gente, fala como é que foi, o que você fez, marca a Aurélia. Amiguinha. Manda pro amiguinho e fala assim, faça alguma coisa por você hoje. Pô, isso é legal. O que você fez por você hoje? Isso é legal. Já tô perdendo o papel de host aqui nesse podcast. Mas é bem isso, né? Acho que o Thiago já trouxe a dica para um próximo podcast aí pra gente falar de terapia, desmistificando a terapia. Por que não? Né? Então vamos aí pensar nessa próxima pauta. Se você acha que deveria ser uma pauta, comente. Manda mensagem pra gente aí no Instagram. Ai, gente. Vai com amigo. Zoeira. Não, é zoeira, mas pode ser verdade. Sim. Mandem aí pautas que vocês acham que faz sentido também pra gente trocar ideia aqui no podcast. É super importante. Até convidadas que vocês gostariam que a gente... É muito legal. E, de fato, quando a gente surgiu com a ideia desse assunto, de trazer esse podcast no finalzinho de setembro agora, para manter viva essa conversa, sabe? Pra gente ter espaço, como o Thiago falou, abrir essa conversa, de fato, sabe? Pra gente não deixar de falar sobre isso, que é super importante. A gente não tá aqui para falar como deve ser, o que deve ser e etc., mas para discutir um pouco sobre os assuntos, né? Então, para mostrar que os assuntos estão aí, que são super pertinentes e importantes e que devem ser, sim, conversados e tratados dentro do ambiente de trabalho, dentro da faculdade, dentro das escolas, dentro da nossa casa. Então, é importante que a gente converse, sim.
E é isso aí, vamos que vamos, né? Muito obrigado pela participação de vocês dois. E galera, segue sendo aí segundo semestre, vai chegando perto do fim do ano, é aquele negócio de 1 milhão de oportunidades na plataforma da Eureka, sem ansiedade, mas cola lá, dá uma olhadinha lá no eureka.me, todas as oportunidades que estão abertas. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais e conversar com a gente lá também, né? Estamos em todas as redes aí. O que é isso, cara? O que aconteceu aí? Onde? Você, o que você falou? Eu não falei nada não, filho. Oh, meu Deus do céu. Estamos lá em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e tudo mais. O Thiago não está interrompendo a gente por lá. E todas as redes são @EurekaMe. Então procurem a gente lá, a plataforma eureka.me e as redes sociais EurekaMe, tudo junto. Nos vemos no próximo podcast e vamos nessa. Tchau, gente! Tchau! Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau. Beijos. Eu não me apresentei, mano. Era pra me apresentar? Era bom, né? Mas você já veio, mano. Tudo bem. Tá bom. Tá tudo certo. Não precisa, Perdi o não. script. É, padrão FIFA, né? Não sou bom ator, mano.